Conhecimento de Cervejas e Juiz BJCP. Quero falar hoje com vocês sobre as box. Tá? O guia traz diversos estilos do que a gente chama da família bock. Tá? A gente tem algumas variações em cima dessa família. Quando a gente fala de uma cerveja bock, genericamente, assim, normalmente as pessoas estão pensando no que a gente chama de Dunkles Bock, tá? É o estilo 6C do Guia de Estilos 2015 do BJCP. Vou começar por ela então. No aroma é uma cerveja que vai trazer um maltado rico, né, com notas de pão, notas de tosta, e pode ainda ter o que a gente chama de produtos de Maillard. Reações de Maillard são bem conhecidas no mundo culinário, tá? Elas são reações que acontecem entre um açúcar e um aminoácido em altas temperaturas. Para entender ela, talvez seja legal pensar naquele frango assado e aquela casquinha escura que forma no frango, tá? Ela vai ter uma nota levemente adocicada com um tostado. Isso é resultado das reações de Maillard, são o que a gente chama de produtos de Maillard. E na cerveja isso também pode aparecer. Tá? Os produtos de Maillard podem ser gerados lá no processo de malteação dos grãos, então antes de chegar na cervejaria. Tá? Em alguns maltes vão ter essa característica, normalmente maltes especiais, tá? Cristais, caramelo. Mas também pode ser produzida na fabricação da cerveja, né? Então o cervejeiro pode, de repente, usando uma carga alta de maltes, levar para uma fervura mais longa, né, que vai estar numa alta temperatura de fervura, e gerar essas reações, trazer esses produtos de Maillard para a cerveja. Tá? Então, voltando para a bock, né, isso aí vai aparecer como um malte de alta complexidade, trazendo essas notas de tosta e dulçor se conversando. A cerveja ainda não vai apresentar características de lupulagem no aroma, a gente não tem lúpulo perceptível. E ela tem uma fermentação de caráter limpo. Uma fermentação é uma cerveja lager. Okay? Ainda assim, o guia fala que podem aparecer algumas notas frutadas, lembrando alguma fruta seca. Só que ele deixa claro que essas notas frutadas ela vai vir muito mais de uma utilização mais intensa de maltes especiais mais escuros, caramelo, cristal, que podem ajudar a trazer essas notas. No aroma, o guia ainda cita a possibilidade de aparecer alguma nota alcoólica. Tá? É uma cerveja com teor alcoólico pode ser perceptível. Na aparência, a gente tem uma cerveja que vai aí de um bronze claro a marrom, então uma cerveja escura. Ela pode apresentar alguns reflexos rubi se você levantar o copo contra a luz. É uma cerveja bastante límpida, né? Apesar de escura, bastante límpida, podem aparecer esses reflexos rubi, aí que fica bem bonito no copo. Ela traz uma espuma alta, cremosa, de boa persistência, tá? Uma coloração aí levemente bege. No sabor a gente vai ter novamente essas notas complexas, intensas de malte dominando a cerveja, né? Então, pão, tosta, Maillard. Tá? A lupulagem não aparece como sabor e ela vai trazer um amargor alto o suficiente só para dar um suporte ao malte. Tá? É uma cerveja que tem um final levemente adocicado e esse adocicado ele não é de uma atenuação que não foi completa, é uma cerveja bem atenuada, mas ele é mais perceptível por conta justamente desse amargor mais restrito. Okay? A gente pode ter novamente aquelas notas frutadas que a gente falou no aroma, novamente vindo dos maltes, então a gente tem uma fermentação limpa, uma fermentação lager limpa. Tá? E o guia ainda deixa bem claro que a gente não pode perceber aqui notas de torra. Tá? Então, torra ou queimado não devem aparecer numa Dunkles Bock. Na sensação de boca, a gente tem uma cerveja que tem um corpo que vai de médio a médio alto. Tá? Então, uma cerveja pode chegar num corpo relativamente
é alto, a carbonatação ela vai de médio-baixa a média. E ainda pode aparecer novamente aquela sensação de um aquecimento alcoólico. Então a Dunkles Bock, em resumo, é uma lager alemã escura, né, relativamente intensa, com maltes bastante presentes, uma complexidade bem legal. Bom, então o que mais que a gente tem na família das Bocks? A gente pode falar do estilo 4C Helles Bock. Então a gente acabou de falar da Dunkles Bock. Dunkles no alemão é escuro, né? Algo escuro. Helles no alemão claro. Então é uma Bock clara. Ela ainda vai ter uma complexidade de maltes, pode ter notas de tosta, notas de reações de Maillard, mas lógico, né? Por ser uma cerveja mais clara, ela tem um uso menos intenso de maltes e essas notas podem ser um pouco mais restritas do que o que acontece na Dunkles Bock. Ela pode ainda ter um final mais seco, pode ter um amargor um pouco mais alto e uma presença de lúpulo no aroma e sabor, né? Esse lúpulo aí vai ter características tipicamente de lúpulos nobres alemães, né? Como um floral, um condimental. Outros estilos, nós temos o 9A Doppelbock. A Doppelbock ela pode ser tanto clara quanto escura, tá? Ela vai ser uma bock mais intensa, tá? Então ela vai ter uma carga maior, né, dessas características maltadas, né, em relação ao seu estilo básico, pode ser a Dunkles Bock ou a Helles Bock. Pode ter um corpo mais alto, o corpo dela vai de médio alto a alto, então um pouco maior do que as outras. Ela vai ter um teor alcoólico mais intenso também. E o guia ainda fala que ela pode ter uma nota restrita de chocolate. Esse chocolate não vai aparecer como uma torra, ele vai aparecer mais como um chocolate ao leite. Da Doppelbock a gente parte então para a 9B Eisbock. A Eisbock é uma cerveja muito interessante, tá? Ela vai partir de uma Bock ou de uma Doppelbock e ela vai passar por um processo de congelamento, né? Então a cerveja está praticamente pronta, lá a Bock e a Eisbock, o cervejeiro vai congelar essa cerveja e vai sacar fora a parte congelada, ou vai deixar descer a cerveja, né, que sobrou. E o que acontece então, né? Basicamente a parte congelada vai ser na sua maior parte água, né? A água congela mais fácil do que o álcool, por exemplo. Então a gente vai ter uma cerveja mais concentrada, né? Mais intensa em álcool, mais concentrada em características de malte. Então, se na Bock a gente está falando de um malte bem presente, a Doppelbock um pouco mais, a Eisbock vai ser muito intenso, né? Característica de corpo também mais alto, né? Sobra mais açúcares proporcionalmente na cerveja, então a gente vai ter um corpo mais alto, o corpo dela vai de alto a muito alto e o guia descreve inclusive uma sensação viscosa na boca. É uma cerveja muito interessante, tá? E por último, vou trazer uma cerveja aqui que o próprio guia não coloca na família das Bocks, ele coloca a cerveja na família das cervejas de trigo, mas eu achei legal trazer aqui para essa aula. É o estilo 10C Weizenbock. A Weizenbock ela vai ser basicamente uma Weiss alemã, pode ser clara ou escura. Então vai ter as características de uma Weiss alemã, então vai ter aquele frutado como uma banana, o cravo, ok? E vai ter características de uma Bock também. Normalmente, na verdade, está num nível aí de uma Doppelbock, tá? Então vai ter características de malte, de Maillard, em harmonia com essas notas das Weizen alemãs, ok? Sobre Bocks, né, sobre a família Bock, era isso que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Explorem bastante esse mundo alemão aí das Bocks e até mais.